consta, e a gente fica ouvindo os discursos, né? E aí estão falando de valores morais, de tradição, de família, de patriotismo, que é diferente de nacionalismo, o que a imprensa, que deixou de ser imprensa, tratando o evento como se fosse um evento de extrema-direita, de radicais. A gente não vê nenhum discurso ali extremista ou ultra-radical ou radical, consta. Mas para a imprensa só restou isso mesmo, né? Acusar qualquer um que não é socialista de extrema-direita. Beira o patético, né? Depois a Globo chegou a fazer uma reportagem como Camboriú virou reduto da extrema-direita, né? É o que eles pensam. O evento foi muito importante, acho que o Salles está coberto de razão. É uma união importante da direita, uma união de pessoas anticomunistas, antipetistas. E algumas pessoas podem falar, mas Rodrigo, você às vezes não quer afastar alguns isentões, algumas pessoas que fizeram L e estão atacando o PT. É porque eu acho importante separar o joio do trigo. Eu vou fazer um discurso aqui conciliatório hoje. Né? Eu entendo que está tendo algumas críticas também ao evento. Eu acho que é um evento com uma pegada muito mais de comunicação e até de promoção de eventuais candidaturas do que de pensamento de ideias conservadoras. Nós precisamos desse espaço também para think tanks, que originalmente era a ideia do CIPEC, mas, de novo, nós estamos perdendo de goleada. E eu gosto muito da metáfora do meu amigo Hélio Beltrão de um time de futebol. Tem espaço para zagueiro, para atacante, para goleiro, para lateral, para meio campo e até para torcida. Né? A torcida fica só torcendo, é melhor arregaçar a manga e fazer alguma coisa. Inclusive foi o teor da palestra do próprio Salles, né, que está há 18 anos aí no Direita Brasil, e mostrando que o próprio Eduardo Bolsonaro também falou isso, né, não dá para esperar, né, ordens de cima, comando, essa coisa de gabinete, de hierarquia, de comando, vem da esquerda. A direita é isso aí, é meio cada um por si, cada um faz a sua coisa, brigam pra caramba, tem disputa de ego, disputa de poder, tem um monte de coisa, tem disputa de ideias, porque, veja, o Milei é um libertário. Tem gente, o próprio Salles mencionou, o meu amigo Adolfo Saxida, o Marcel Van Hatten, o próprio Salles, tem uma pegada liberal, liberal clássica, e tem uma turma mais conservadora, uma turma mais nacionalista. Todos eles deveriam estar unidos nesse momento, como disse o próprio presidente Bolsonaro, porque estão todos eles sendo perseguidos e destruídos pela esquerda, pelos comunistas, pelos petistas, pelos oportunistas. E aí entra a turma dos isentões, né? Num lugar meio assim de limbo, porque eles muitas vezes se fingem contra essa perseguição, essa esquerda toda, mas na prática a gente sabe que não. Nós sabemos o que eles fizeram no verão passado, pedindo cabeças do lado de cá, aplaudindo o arbítrio supremo e por aí vai. A imprensa também. Então, eu não tenho nenhum problema em perdoar Tucano arrependido, desde que o Tucano realmente esteja arrependido e venha à praça pública dizer o que fez e dizer por que errou. Eles não fazem isso, eles querem reocupar um espaço de antipetista na velha estratégia das tesouras. Aí não, porque a direita está nascendo no Brasil de forma um pouco mais organizada. Esse tipo de evento grandioso, temos há anos também o Fórum da Liberdade em Porto Alegre, que é uma pegada mais liberal, mas a direita está nascendo. E isso é muito importante, a gente tem que ter essa união para entender o que é prioridade. A prioridade é derrotar essa esquerda pérfida, corrupta, comunista, safada, que está no poder. Eu acho que tem espaço, Lacombe, para cada perfil, para cada estilo e para cada visão de mundo. Para liberal, para conservador, para um cara com uma pegada mais nacional, populista. O Salles mencionou a entrada do Milei como um popstar, e é verdade, né? Parece um roqueiro. É um fenômeno que eu já vi aqui, a Ana também, com o Trump. Eu fui já em rallies do Trump e vi exatamente isso. Eu vi em loco a entrada de um Bonovox da política, né? O sujeito entra, ele assume ali é contagiante, né? Ele assume o controle, o comando do lugar, pelo seu carisma, pela sua popularidade. Isso também é importante. Isso também é importante, porque nós temos que chegar até certas pessoas que estão alienadas ainda ou que estão caindo no conto do vigário. O próprio Salles também falou da questão do partido. Nós não temos um partido. Então, por enquanto, é muito importante que a gente olhe pessoas e ideias. É exatamente isso. Porque tem gente que fica de picuinha às vezes, né? E o mais importante são as pessoas e as ideias por trás desse movimento que nasce. Porque
temos a falta de um partido organizado que consiga reunir de alguma forma essa direita. Ela está espalhada por tudo que é lado, né? Então, de novo, tem gente que fica criticando, é o lado mais fácil. Ah, foi um encontrinho. Enquanto tem um encontrinho aí da direita, a esquerda avança. Eu não sei o que essas pessoas sugerem, mas é importante fazer tudo que tiver ao nosso alcance. E esse tipo de evento tem um poder importante de espalhar, disseminar as ideias e, sim, comunicar de uma forma que seja mais popular, mais mastigada, mas comunicar com o público final. Isso é importante, nós temos que fazer isso cada vez mais vezes, né? E, de novo, a imprensa vai ficar nesse papel ridículo de rotular de extrema-direita quem está trazendo mensagens conservadoras, liberais, ponderadas, moderadas, livre mercado, respeito às leis, império das leis, democracias representativas, república, né? Que coisa extremista, não é mesmo? Vamos de PT, vai ver que o PT e o Boulos é que são os moderados. Então, Ana, a questão toda é essa. Eu acho que dá para unir, dá para perdoar, né? Talvez não todo mundo, mas e os danos que a gente está vendo agora, né? Toda a desgraça que está se formando, quanto tempo a gente vai ter que remar de novo para chegar a um ponto em que a gente já estava lá há 4, 5 anos atrás? É algo difícil. Vocês são muito elevados, né? Porque eu acho que não. Eu acho muito difícil simplesmente passar uma borracha em tudo para o que fizeram no passado. Uma coisa é você. Eu não estou falando das pessoas se redimirem, a pedirem perdão abertamente, me disso, nada disso. Não estou falando nada disso. A questão para mim hoje é até onde essas pessoas de fato se arrependeram, porque nós estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de pessoas que falaram: eu prefiro o Lula ao João, que seria um terceiro nome na campanha, né, no caminho presidencial de 2022. Nós estamos falando de pessoas que demonizaram o presidente Bolsonaro. Não foram pessoas que falaram: eu não concordo com a política econômica do Paulo Guedes ou as diretrizes tomadas pelo Ministério do Meio Ambiente, do Salles, ou da infraestrutura, do Tarcísio. São pessoas que demonizaram tudo. Demonizaram o Salles, o Tarcísio, o Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, é a extrema-direita, o mal, a democracia está em risco sob essa direção, sob essa administração. Então, agora é muito difícil passar uma borracha, porque nós não estamos falando de pessoas que discordaram politicamente. É claro que algumas pessoas sabiam que a volta do PT daria nisso que nós estamos vendo hoje, nesse desmando absoluto, desde o dia 1º de janeiro de 2023. Desmando absoluto. Mas, de novo, muitos demonizaram o presidente Bolsonaro e sua administração e todos aqueles que estavam dentro de um projeto de nação para o Brasil, porque nós tínhamos um projeto de nação sobre o presidente Bolsonaro, com alguns defeitos, alguns ajustes, algumas críticas sobre políticas públicas, reformas, tira daqui, coloca ali, como toda administração é. Nenhum governo pode governar em absoluto conforto, jamais, nenhum. Mas nós não estamos falando dessas pessoas, estamos falando de pessoas que demonizaram. Bolsonaro era o novo Hitler e abaixo do novo Hitler está um governo do genocídio, né? Que foi o que nós ouvimos. Era ataques a todas as pastas ministeriais, dia sim e outro também. Essa gente é muito difícil olhar agora e dizer: não, tudo bem, eu não consigo, tá? Para essas pessoas. Eu entendo aquelas pessoas que falaram: nem Lula, nem Bolsonaro, talvez uma. E hoje falaram: nossa, realmente eu fui enganado pelo Armínio Fraga, por todos aqueles, né, envolvidos no Plano Real, que tinham um projeto de nação também. Agora, tem um outro grupo dentro desse contexto, e eu não sei, talvez o Salles possa ter mais detalhes
sobre isso, de quem estava ali no CPEC. Tem um outro grupo no contexto da direita no Brasil que não quer o Bolsonaro, mas quer os eleitores do Bolsonaro. Essas pessoas, como você dialoga num ambiente de congregação? Não, eu não quero mais o Bolsonaro, mas eu quero os eleitores do Bolsonaro. E eu entendo, eu sempre falei uma frase que o Reagan sempre disse aqui nos Estados Unidos: se alguém concorda comigo 80% do tempo, essa pessoa é um aliado e não 20% um traidor. O problema é o que está nesse 20%. Hoje, muitos que querem os votos dos eleitores do Bolsonaro não querem o Bolsonaro perto. Como é que faz? É a mesma situação aqui dos Estados Unidos com Donald Trump, que o Constantino e eu, a gente vê aqui. Muitos querem os eleitores do Trump, mas não querem o Trump. Eles querem a fidelidade dos votos no Partido Republicano, dos eleitores do Trump, mas eles não querem o Trump. Eu não sei, sinceramente, como conversar com essas pessoas que demonizaram, não é criticaram o Bolsonaro. Criticar é uma coisa. Nós criticamos algumas falas pontuais sobre decisões políticas ali no Congresso. Agora, eles demonizaram e desumanizaram. Desumanizar uma pessoa, o seu oponente político, é muito baixo. Eu não sei se tem volta para quem desumanizou o Bolsonaro e todo um governo com defeitos, como todos os governos, mas com muitas virtudes e com um projeto de Brasil. Não sei como conversar com essas pessoas. Bom, então vou passar para o deputado Ricardo Salles. Deputado, e aí, como é que a gente faz, principalmente com esse grupo que é notoriamente, sabidamente, está muito claro, é um grupo formado por oportunistas? Veja só, eu obviamente vou colocar aqui dois cenários possíveis. Você tem pessoas que demonizaram eventualmente o Bolsonaro, atacaram, criticaram o nosso governo, o governo que eu fiz parte desde o primeiro dia com muito orgulho, e fui um dos mais atacados, né? Fui um dos que mais combateu ONGs, DiCaprio, aquela Anitta e um monte de outros filhas da puta que ficaram nos atacando por aí. Eu não tive medo nenhum em defender. E tenho muito orgulho de ter sido membro do governo Bolsonaro, ser um aliado do Bolsonaro e defender o Bolsonaro. Isso não quer dizer que eu não reconheça que possa ter tido erros no governo, inclusive na minha pasta. Eu não sou o dono da verdade, nem acho que sou o dono de todas as virtudes do planeta. Simplesmente dizendo que no balanço entre erros e acertos, o governo do Bolsonaro, o meu ministério, quaisquer outros que estão ali naquele governo, tiveram mais acertos do que erros. Alguns criticaram os nossos erros de boa fé e outros criticaram de má fé, ou seja, com essa desumanização que a Ana falou, com muita categoria, com muita propriedade. Agora, eu acho que essas questões todas, né, seja o ataque ao Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro, o alinhamento ao Bolsonaro, veja, isso tudo faz parte da política. Não tem aliado mais nojento do que o Centrão, porque ele hoje está com o PT, ontem ele estava com o Bolsonaro, ele está com o PT, estava com o Bolsonaro por verba, por cargo, por dinheiro, né, por uma série de coisas imorais que a gente conhece. Então, é preciso ter a noção de que, infelizmente, no meio político acontece muito isso. Eu anunciei agora no CPEC, hoje, ontem, pelas redes sociais e tudo, que o Partido Novo, por exemplo, me convidou para voltar para o partido ser candidato ao Senado, né? E, aliás, fico muito contente em ter o Eduardo, por exemplo, para ser candidato junto comigo ao Senado. Veja só, eu fui expulso do Partido Novo. Para mim não tem pessoa mais filha da puta que o João Amoedo. O cara que atacou a gente de todos os jeitos, um falso, né? Um cara que olha no seu olho e não fala o que pensa, uma pessoa que não vale nada. Mas as pessoas ligadas a ele saíram do Partido Novo e ficaram no Partido Novo as pessoas boas,
né? Pessoas que acreditam a visão liberal nossa na economia, uma defesa do Estado de Direito, direito de propriedade, legítima defesa, uma série de outras questões que são extremamente importantes para a gente poder efetivamente cuidar do que a gente quer para o nosso país. Ou seja, quando alguém, e está cheio, né, de radicalzinho de direita, diz, o Partido Novo, calma, né? Quando você for criticar, olha para o resto, diz assim, é melhor um chato que foi aquela, vocês lembram aquela caricatura do Partido Novo que tem uns 10 mictórios e tem um cara lá no canto sozinho, aí o cara cruza o banheiro inteiro para dizer, você conhece o Partido Novo? Então é melhor você ter o chato do seu lado ou você ter o ladrão do seu lado, né? Então é preciso a gente ter um pouco de peso nas coisas, entender como é que as coisas acontecem na prática. Não tem ninguém perfeito na política, todos nós somos suscetíveis a críticas, né? Eu tenho muito orgulho de ter feito parte do governo Bolsonaro, defendo o Bolsonaro, vou com ele para onde ele for, mesmo eventualmente eu sendo senador pelo Partido Novo, estando lá, eu sou bolsonarista, continuarei bolsonarista. Agora, estou absolutamente consciente de que não existe governo perfeito, nem o do Bolsonaro, nem o meu ministério, nem nenhuma outra casa. E você tem que estar preparado para ser criticado, reconhecer as suas críticas, reconhecer as críticas, algumas procedentes e outras que você vai dizer que são injustas, ou vai dar explicação, vai dizer, não, realmente, fiz besteira mesmo, faz parte, todo ser humano está sujeito a fazer besteira, peço desculpa e na próxima vou melhorar. Então, acho que tem que ter um pouco dessa capacidade, né, de absorver críticas, entender que há, de certa forma, visões diferentes, e como bem dito aqui pela Ana, que é a nossa grande referência aí, dizer, olha, gente, tem críticas que foram feitas com boa fé e tem críticas que foram feitas pelos filhos da puta. Esses daí a gente nem responde, que não vale a pena. Consta, vamos lá pedir ajuda aí de todo mundo que está acompanhando e também deixem, por favor, o like. Mas a gente precisa muito da ajuda de todo mundo que está acompanhando o programa, de grão em grão aí, cada um com um pouquinho, para a gente conseguir manter no ar, Consta. Eu vou fazer o apelo pegando um gancho no que disse o Salles e naquilo que nós estávamos discutindo aqui. Eu estou nesse troço há muito tempo, são mais de 2 décadas, publicando livros. Eu mudei algumas ideias. Eu vim muito antes de bolsonarismo, como fenômeno político, como alguém de direita, defendendo liberdade, defendendo tudo isso. Mudei de um viés liberal mais libertário para um viés liberal mais conservador, com o qual me identifico hoje, e tem uma certa coerência nessa trajetória. Acima de tudo, né, o denominador comum é o desejo sincero para melhorar o Brasil, né? Eu vejo isso no Salles, por isso que ele mostrou lá um áudio hoje do Olavo de Carvalho, dizendo não importa o partido que ele tiver, meu voto seria nele. Eu digo a mesma coisa a respeito dele, porque eu conheço ele de longa data nessa luta, né, nessa jornada. Então, Lacombe, meu ponto é o seguinte, muita gente no chat pedindo para dar nome aos bois, cada um vai julgar por conta própria. Se o sujeito merece o tal perdão, ou se é um oportunista, se é escorregadio, se é malandro, se está apenas tentando se reposicionar mercadologicamente falando. Aqui, nessa sociedade que nós criamos, vocês vão encontrar, acima de tudo, honestidade, genuinidade e, claro, compromisso com o país. Eu, Lacombe e Ana, eu tenho certeza e boto minha mão no fogo por eles, nós temos isso em comum. E essa luta vai ser uma luta de longo prazo. Isso é uma maratona, isso não é uma corrida de 100 metros. O Brasil precisa ser salvo já, porque está afundando, né? Mas nós estamos ajudando a criar um despertar, né? Uma conscientização maior da população. E por isso é tão importante programas como esse. E por isso é tão importante a sua contribuição, para que nós possamos continuar levando esse tipo de argumento, esse tipo de mensagem, esse tipo de análise para mais e mais gente. Hoje a única forma que você tem de ajudar é o Pix. Nós não temos outro instrumento para viabilizar o nosso trabalho. Qualquer doação é importante, é o que nos mantém com esse programa no ar e com a nossa equipe que ajuda a prepará-lo. Então, muito obrigado a todos vocês e saibam disso, né? Aqui vocês vão encontrar sempre esse tipo de coerência e esse tipo de postura honesta com vocês e com o Brasil acima de tudo.